Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar o nosso curso de CFE 246, Automação Industrial para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esta é a aula 3, Sensores Industriais. Essa aula vai ser dividida em duas partes e esta é a parte 1. Nesta aula, faremos uma breve introdução sobre os sistemas industriais, seguido das principais características dos sensores e como escolher um sensor dependendo da sua aplicação. Depois falaremos um pouco sobre os principais tipos de sensores que nós temos no contexto da automação industrial atualmente, os discretos e os analógicos. Bom, pessoal, para se realizar o controle de um processo industrial, né, que a gente viu na aula passada, é necessário que a gente tenha informação dessa variável a ser controlada. Um detalhe aqui é que nós estamos falando de processos de controle malha fechada, né? que nós precisamos da informação da saída e essa informação ela é vinda através dos sensores, como por exemplo, se a gente deseja fazer o controle de temperatura e umidade em uma determinada estufa, a gente tem que saber a informação da temperatura e da umidade para que a gente consiga controlá-la. Da mesma forma, se a gente quiser fazer o controle de nível de uma água em um reservatório, né, do nível de água, a gente precisa ter essa informação, ó, precisa de alguém que meça isso para a gente, né, a quantidade de água que tem. Ou se a gente quiser, por exemplo, fazer uma contagem de peças em uma linha de produção, que seria uma medição discreta, digamos assim, a gente também precisa de elementos que sejam capazes de fazer essa contabilização. Não serão pessoas, né? A ideia é substituir esse trabalho manual por um processo automático, né? Até porque milhões de peças podem ser produzidas num dia, num mês, etc. E nós precisamos de um sensor, de alguém que seja capaz de fazer essa contagem. Bom, dito isso, a gente adentra, né, a gente introduz então no nosso contexto de automação os sensores, que são elementos sensíveis à grandeza física que a gente deseja mensurar. Então há uma variável física real, uma temperatura, uma pressão, vazão, líquido, etc. E a gente vai utilizar esse elemento, o sensor, para medir, né, para sentir essa grandeza. Só que nem sempre esses sensores podem ser diretamente aplicados no sistema de controle, porque a única coisa que o sensor faz é sentir a variação dessa grandeza e externar essa variação de alguma forma. Ele vai ter um comportamento decorrente dessa variação, dessa grandeza que ele sentiu. Então, muitas vezes vai ser necessário que a gente acople a esse sensor, né, que a gente insira juntamente com esse sensor um circuito elétrico que vai converter essa grandeza medida em um sinal elétrico, que pode ser uma tensão ou pode ser uma corrente elétrica, porque aí facilita da gente comunicar esse sensor com o nosso dispositivo de controle. Então é preciso que a gente defina, então, dê nome aos bois, né? O que é um sensor? É o elemento que usa o fenômeno natural para sentir a sua grandeza física. Ele vai medir essa grandeza física e vai ter uma resposta a esse fenômeno. O transdutor, que a gente utiliza muito esse termo em automação, é aquele equipamento que vai converter essa informação sentida pelo sensor em outra forma de energia, que pode ser mecânica, pode ser elétrica, pode ser de movimento, mas assim, na grande maioria das vezes vai ser elétrica, porque a gente precisa comunicar essa informação com o controlador. Mas só o fato de ser elétrica muitas vezes não é suficiente. A gente pode precisar de um transmissor que vai pegar esse sinal elétrico, esse sinal convertido pelo transdutor, e vai adequá-lo ao padrão industrial que se deseja utilizar naquela instalação, que pode variar também de indústria para indústria, de equipamento para equipamento. Então aqui nós temos uma representação, né, do que seria um equipamento sensor, que na verdade o sensor ele é tanto o sensor quanto o transdutor, tanto o sensor quanto o transmissor, eles vão fazer parte de um equipamento geral que é um transdutor, ou seja, nem todo sensor, nem todo transmissor é um transdutor, mas todo transdutor tem esses componentes, o sensor e o transmissor. Né? Então nós temos uma grandeza física a ser medida, por exemplo, a temperatura de um sólido, né? A temperatura de uma determinada peça metálica, por exemplo. Então nós queremos medir essa temperatura e aí nós vamos utilizar o nosso transdutor para fazer essa medição e conversão
e a saída dele no sinal elétrico. Então, como que vai funcionar internamente no transdutor? Vai ter um sensor que vai responder a essa grandeza física. De que forma, né? Pode ser, por exemplo, um elemento bimetálico, que ele vai ter uma dilatação térmica e vai ser um equipamento que vai dar uma resposta a essa variação de temperatura. Ele vai dilatar uma das suas extremidades, por exemplo. E perceba que essa dilatação térmica, né, essa variação da dilatação de uma barra metálica, por exemplo, não é suficiente para comunicar com o nosso controlador, que é elétrico. Então nós vamos ligá-lo a um transmissor que vai pegar essa informação de dilatação, vai ligar no circuito elétrico, porque essa dilatação térmica ela tem um valor de potencial elétrico correspondente. Né? Só que é um valor muito baixo também de potencial elétrico, de tensão elétrica gerada entre os terminais. E aí a gente vai amplificar esse sinal e converter esse sinal de tensão em corrente elétrica. Né? E não simplesmente corrente elétrica, não vai ser 1 ampere, 2 amperes, 5 amperes, 30 miliamperes, 300 miliamperes ou microampere. Vai ser um sinal padrão, por exemplo, de 4 a 20 miliamperes, que é um sinal muito utilizado para sensores analógicos na indústria. Então, quem vai fazer o transdutor é quem vai fazer todo esse processo, mas interno a eles nós vamos ter tanto o sensor quanto o transmissor. Na análise de sensores, no estudo de sensores, pessoal, tem algumas características que são muito importantes que a gente estude, principalmente quando a gente vai selecionar qual equipamento a gente quer instalar no nosso processo industrial. O principal deles, né, o primeiro aqui, seria o tipo de saída do sensor. Como que ele dá a resposta à grandeza que nós estamos medindo? Então existem dois tipos básicos, né? O analógico, que mede uma variável contínua, e o digital, que a saída dele é discreta. Perceba que esse digital, eu não estou falando que ele é eletrônico, né? Que ele tem um display. Não é esse digital que eu quero dizer. O digital está relacionado à sua resposta binária, né? 0 ou 1, por exemplo. No caso do sensor com resposta analógica, no tipo de saída analógica, esse sinal gerado por ele, né, imagine que nós estamos medindo uma grandeza física, por exemplo, a temperatura, e eu espero que ele me dê uma resposta elétrica, ou em tensão ou em corrente, que seja o mais próximo possível da variação dessa grandeza medida. Então eu quero que cada vez que essa grandeza varie continuamente no tempo, a saída do meu sensor também varie continuamente, tentando sempre acompanhar essa variação. Alguns padrões de sensores analógicos muito utilizados na indústria são 0 a 10 volts ou 0 a 5 volts, que é uma saída em tensão. Tem uma outra saída analógica que é de 4 a 20 mA, uma saída em corrente. Esse 4 aqui é interessante porque, como é corrente elétrica, pessoal, a gente utiliza esse 4 como valor mínimo justamente porque se esse sensor analógico der saída zero, é um indicativo de falha, de fio corrompido, de má conexão, porque o mínimo, sempre que ele manda o fundo de escala mínimo, ele vai mandar 4, e sempre que ele mandar o fundo de escala máximo, ele vai mandar 20. Então qualquer valor abaixo de 4 ou acima de 20 é um indicativo de falha no nosso sistema. Tá? Já o discreto, né, o digital, ele só tem dois tipos de saída, dois estados, on ou off, ligado ou desligado. Né? Então imagine que eu tenho uma grandeza física, essa grandeza ela pode e deve e vai variar no tempo de forma contínua, né? Pode ser, por exemplo, até esse gráfico aqui. Só que o meu sensor não responde a cada variação dessa grandeza no tempo, né? Ele só consegue reconhecer dois estados. Por exemplo, eu tenho um set point aqui, eu tenho um valor de referência. Abaixo desse valor, o meu sensor dá um sinal baixo, um sinal off. E acima desse valor, o meu sensor me dá um sinal on, ou um estado ligado. Né? Então, a gente consegue perceber aqui que são dois estados. E esses estados, eles podem ser, por exemplo, contatos mecânicos. Né? Então, nesse primeiro contato aqui, nesse estado aqui, a minha chave é um interruptor que está aberto. E nesse momento aqui, a minha chave é um interruptor que está fechado. Esse interruptor pode ser mecânico, pode ser magnético, pode ser elétrico. Ou eu posso ter uma saída em tensão, né? Uma saída em tensão elétrica. Por exemplo, aqui eu tenho uma saída 0 volts e aqui eu vou ter uma saída máxima, por exemplo, 10 volts, 15 volts. Vai depender aí da topologia do sensor que nós utilizamos. Então, perceba a diferença entre um sensor analógico e um sensor discreto.
Outra característica muito importante seria o range, ou faixa de operação, que está relacionado com todos os níveis de amplitude da grandeza física que eu desejo medir com o sensor, né? Então, por exemplo, o meu sensor de pressão, ele possui um range, uma faixa de operação de 60 a 300 milímetros de mercúrio de pressão, né? Então, esse sensor só consegue me dar uma resposta dentro dessa faixa. Se eu fujo dessa faixa, esse meu sensor não consegue medir, ou vai me dar uma resposta errada, ou até mesmo pode ser danificado por operar fora da sua faixa, né? Então, se eu precisar fazer uma medição fora da faixa do meu sensor, é necessário trocar um sensor com um range maior, né? Uma faixa de operação maior. Uma outra característica aqui seria a resolução do meu sensor, né, que ela representa o mínimo incremento da grandeza física que provoca uma alteração no meu sinal elétrico de saída do sensor. Então, vamos pensar aqui no sensor. Essa resolução ela pode ser aplicada tanto para sensores discretos como analógicos. Só que ela faz muito mais sentido se for analisada em sensores analógicos, né, porque o discreto esse incremento mínimo vai ser o único incremento que existe, que é o de set point. O sensor discreto, né, o digital, ele só dá uma saída acima ou abaixo daquele valor de referência. Só que o sensor analógico não, ele varia continuamente em função das variações da grandeza de entrada. Só que qual que é o mínimo da grandeza de entrada que ela pode variar para o meu sensor me dar uma resposta? Esse valor não é zero, não é uma variação mínima, né? Isso está relacionado muitas vezes com a qualidade do sensor. Por exemplo, vamos pegar um sensor de velocidade aqui, que ele tem uma resolução mínima de 1 metro por segundo, ou seja, se eu quero medir a velocidade de um carro, por exemplo, que varia de 0 a 40 metros por segundo, um carro em aceleração, por exemplo, eu só enxergo uma variação na saída do meu sensor para variações de velocidade acima de 1 metro por segundo, né? Se o meu carro variar a velocidade dele em 0,8 metros por segundo, o meu sensor não vai enxergar essa variação. Para ele, o carro continua a mesma velocidade anterior, digamos assim. Uma outra característica seria a sensibilidade, né? Ela está relacionada, ela é a relação entre a variação do sinal elétrico e a grandeza física medida. Ela parece um pouco com resolução, mas ela é diferente. Por exemplo, a gente já entendeu o que é resolução, né? Mas o que eu quero saber agora eu consigo sentir esse mínimo de resolução, mas qual que é a saída, qual que é a sensibilidade do meu sensor para essa resolução? Um exemplo aqui seria um sensor de temperatura com sensibilidade de 10 mV por grau Celsius, ou seja, a cada 1 grau Celsius, o meu sensor dá uma resposta em 10 mV, né? Então eu posso, considerando que eu não tenho offset no meu sensor, que ele seja linear passando no zero, né? Isso quer dizer que 0 graus corresponde a 0 volts. Vamos supor, se eu tenho 10 graus, eu vou ter uma saída de 100 milivolts. Se eu tenho 50 graus, eu vou ter uma saída de 500 milivolts. Então essa sensibilidade me ajuda a calcular a minha saída em função da variação da minha grandeza física medida. Um outro ponto muito interessante do sensor é verificar se existe linearidade entre a grandeza física e a saída do sensor. Ou seja, se essa grandeza se essa relação ela é linear, uma variação da minha grandeza física corresponde a uma variação proporcional na saída do meu sensor. O interessante é que, como eu falei anteriormente, né, que a saída ela conseguisse sentir a variação da entrada na mesma proporção, ou seja, é sempre ideal que o sensor seja linear. Mas em muitos casos isso não vai acontecer, né? Um exemplo são os sensores de temperatura, os termopares que são lineares, ou seja, a saída elétrica ela é proporcional à diferença de temperatura, e o termistor NTC, né, que tem uma saída não linear, ele tem uma resposta em resistência. Ele é um semicondutor, a gente vai ensinar um pouquinho dele mais para frente, né? Ele é um semicondutor que a sua resistência elétrica varia em função da temperatura. Mas essa resistência elétrica não varia linearmente com a temperatura, né? O que muitas vezes pode ser prejudicial, pode ser indesejado na instalação do nosso sensor industrial. A exatidão ela representa o grau de concordância
entre o valor medido e a grandeza física. Por exemplo, um sensor de inclinação angular, né, que varia de 0 a 360 graus. Ele tem uma exatidão que pode ser dada em porcentagem do valor máximo de escala, que nesse caso seria 360 graus, ou ele pode dar em valor absoluto. Né? No nosso exemplo aqui, o sensor me fala que ele tem uma exatidão de mais ou menos 0,25%. Né? Como o meu valor máximo, meu de fundo de escala, o meu range máximo, né, a faixa de operação é 360 graus, quer dizer que esse meu sensor ele pode variar mais ou menos 0,9 graus. Ele pode variar para cima ou para baixo. Essa variação é da leitura que o meu sensor está fazendo em relação ao valor real que eu estou querendo medir. Então, se eu quero medir a posição de um motor elétrico em determinado ponto, por exemplo, né? Que está rotacionando, eu quero saber em qual ponto ele parou. Então, se ele parou no 170 graus, um sensor desse aqui ele pode medir desde 179 até 161 graus, certo? E exatidão, pessoal, é diferente de precisão. Precisão está relacionado com a concordância entre valores medidos por esse sensor consecutivos, né, repetidamente, sobre as mesmas condições. Então imagine que esse meu motor girou e parou na posição angular lá de 170 graus e eu fiz 5 medições desse sensor. Eu espero que todas as medições sejam 170 graus, ou no caso desse sensor, que possuam uma variação de mais ou menos 0,9 graus em relação ao valor máximo. Então, um sensor preciso, nessas 5 medições que eu fizer para a mesma condição, ele tem que me dar respostas mais próximas possível entre si. Tá? E aí, normalmente, é dar um valor ou em porcentagem ou em graus do quanto que essas medições podem variar entre si. Né? Então, eu espero que elas variem 0,5% do valor máximo entre si. Então, se eu quero fazer uma medição de 170 graus, se eu faço 5 medições, no caso desse sensor, por exemplo, entre uma medição e outra pode variar no máximo 1,8 graus para cima ou para baixo. Precisão e exatidão, pessoal, são coisas diferentes, tá? Então, tem uma ilustração aqui para a gente conseguir enxergar isso. Muitas vezes essa exatidão é chamada de acurácia, tá? E aqui a gente consegue enxergar, por exemplo, nós temos uma situação em que o sensor pode ser exato e preciso. Ou seja, esses 5 tiros, esses tirinhos, correspondem à leitura do sensor, né? E o alvo seria a grandeza física, digamos assim. Então perceba que eu dei 5 tiros muito próximos entre si e no valor mais próximo da grandeza física, né? Mais assertivo possível. Então esse meu sensor ele é preciso e exato. Se eu olho para essa situação aqui, ó, perceba, apesar de eu não ter acertado nenhuma vez no meio desse meu alvo, todas as minhas medições elas foram exatas, porque se eu faço análise da média, da distribuição normal dessas amostras aqui, eu percebo que todas elas possuem uma média no centro, ou seja, se eu tiro a média dessas minhas medições, vai me dar o meu valor exato. Porém, essas medições não foram precisas, porque há uma variação muito grande entre elas. Né? Então, esse é um exemplo de um sensor exato, porém não preciso. Aqui nós temos um outro exemplo que é um sensor preciso, todas as amostras tiveram muito poucas variações entre elas, mas eu estou longe do meu ponto de medição. Né? Não é aqui que eu desejaria estar medindo a minha grandeza física, e sim no meio do alvo. Então ele é preciso, mas não exato. E finalmente aqui nós temos um sensor que não é nem preciso nem exato, então eu estou errando tudo aqui. Eu estou errando tanto a exatidão da minha grandeza quanto a precisão entre as medidas. Nós temos relacionado a isso também o erro de medição, que ele representa a diferença absoluta ou percentual entre o valor medido pelo sensor e o valor real da grandeza física. Né? Então, naquele exemplo que eu estava dando, se eu queria medir 170 graus e eu medir 165 graus, eu consigo calcular qual é o meu erro, né? O meu erro de medição. Esse erro, em porcentagem, ele é dado pelo valor medido menos o valor real, dividido pelo valor real, isso absoluto, né? Porque o valor real pode ser maior ou menor que o valor medido. Então,
esse número pode ser positivo ou negativo, mas só o que nos interessa é essa variação, é essa diferença. Então nós pegamos o módulo desse número e multiplicamos por 100%. Né? Então no caso aqui seria 160 menos, que foi o valor medido em graus, né? Menos 170, que daria menos 10 graus, só que como se pegar um valor módulo, ficaria 10 graus dividido por 170, né? E esse valor vezes 100% seria o meu erro nessa medição. Espera-se que esse erro de medição esteja dentro da faixa de exatidão, ou seja, eu não posso errar mais do que aquela faixa de exatidão que o meu sensor me fornece. E se por acaso eu estiver errando, né, se eu tiver os meus erros de medição estiverem fora dessa faixa, pode ser necessário que eu precise recalibrar esse meu sensor. Eu preciso fazer um processo de calibração para recuperar a sua exatidão e precisão. Uma outra característica dos sensores é um erro de esterese, né? Uma característica de esterese que está relacionado com diferentes medições do meu sensor para uma mesma grandeza física medida, para uma mesma condição, né? Dependendo da direção de medição. O que seria isso? Imagine que eu tenho a minha grandeza aqui, a minha entrada, certo? E ela tem um determinado valor. Vamos supor que seja esse valorzinho aqui, esse xzinho aqui. Tá? Eu tenho esse valor aqui. Aí, vamos supor agora que essa minha grandeza, e aí o meu sensor mediu esse valor. Então ele deu essa resposta aqui. E aí vamos supor que essa grandeza aumente. Vamos supor que a temperatura esquentou. Essa grandeza da temperatura ela esquentou, então esse meu sensor, essa minha grandeza ela aumenta e o meu sensor vai dando respostas em função desse aumento de temperatura. E aí chegou até aqui, beleza. Esse meu sensor esfriou. Desculpa, minha grandeza física, ela diminuiu essa temperatura, ela perdeu o calor, ela começa a esfriar. Era esperado que ele voltasse pelo mesmo caminho pelo qual ele esquentou, né? Ou seja, que ele desse as mesmas respostas, o meu sensor tivesse as mesmas respostas para aquela condição. Só que não, ele pode fazer um caminho diferente. E quando a gente volta naquele ponto, em comparação com o primeiro ponto, a gente vê que há uma diferença na saída do meu sensor. Ou seja, isso aqui a gente tem o que a gente chama de erro de esterese. É um erro devido à direção da medição, se a minha medição está diminuindo ou se a minha medição está aumentando. Isso pode ser indesejado em alguns casos, mas isso pode ser inclusive desejado e projetado em outros casos, onde a gente deseja evitar uma oscilação muito grande em torno de um ponto, né? Vamos supor um reostato de temperatura de uma sala. Eu quero manter a minha sala em 25 graus. Então, imagine, eu estou em 25, aí chega em 26, desliga. Aí volta para 25, continua diminuindo, chega para 24, liga. 25, 26 desliga, 24 liga, ficaria uma oscilação muito grande em torno daquele ponto, né? Então, inserir esse erro proposital de esterese faz com que a gente tenha uma margem e leve um tempo maior para que haja essa comutação de estados do reostato para o controle de temperatura daquela sala. São alguns exemplos onde essa esterese é desejada, mas em muitos casos isso é uma fonte de erro do sensor. Temos uma outra característica que seria a relação sinal-ruído. Ela está relacionada com a potência do sinal que eu quero medir e o ruído de medição que existe naquele ambiente, né? naquele meio que eu quero medir, nos cabos do meu sensor. Que essa fonte de ruído pode ser do meio, pode ser dos cabos, pode ser de outros componentes que estão interferindo devido à interferência eletromagnética, né, etc. Aqui a gente tem exemplo, por exemplo, de um sinal senoidal que eu quero medir limpo e de um sinal ruidoso, então é indesejado que eu leia esse sinal, mas só que se ele está presente lá, o meu sensor, eu posso ter sensores com algum tipo de filtro que eliminam esses caras, ou eu posso ter um sensor que simplesmente vai ler o que está acontecendo, né? E se tiver esse ruído, inevitavelmente isso vai passar pelo sensor. Então essa relação sinal-ruído do inglês, né, Signal-Noise Relation, ela é dada por essa fórmula, um logaritmo, onde eu comparo a potência do meu sinal com a potência do ruído. Quanto maior essa relação, mais limpo é o meu sinal, tá, pessoal? Então, quando esse cara é dado em decibéis aqui, né, e essas potências são dadas em watts, então quando a gente vai comparar uma relação sinal-ruído de um sensor com o outro, aquele que tiver a maior relação é o que vai dar uma resposta mais limpa.
E aí, diante dessas características, como que eu escolho um sensor a ser utilizado na minha automação, né? Eu fiz um projeto, eu vi que eu preciso medir uma grandeza, e aí como que eu escolho o sensor que eu vou utilizar naquela instalação? Primeira coisa é o que eu acabei de falar, é ver qual grandeza que eu tenho interesse em medir, né? O que eu desejo medir? É temperatura, é velocidade, é uma contagem de peças, é posição, proximidade. Qual que é a faixa de variação dessa grandeza? Eu quero medir isso a cada um segundo, a cada um minuto, pode ser uma vez por dia. Qual que é a frequência de medição, né? E essa grandeza, ela varia de quanto a quanto? Ela varia de 0 a 100 graus na temperatura, ela varia de menos 100 graus a menos 40 graus. Essa velocidade aí, ela vai de 0 a 10 metros por segundo, quilômetros por hora. Qual que é essa faixa de variação, né? Isso tudo vai impactar na escolha do sensor. Um outro ponto é o local de instalação. Então, qual que é a distância do sensor ao objeto que eu desejo medir, né? Então, vamos supor que eu queira medir a, a, a altura da coluna de água através de um sensor ultrassônico. Então, eu preciso posicionar o meu sensor a uma certa distância da altura da coluna d'água. Ou se eu quero medir a temperatura de um sólido que está sendo aquecido, né? Qual que é a distância do sensor para aquele sólido? Ou se eu quero utilizar um sensor de proximidade para identificar a passagem de um objeto por esse sensor. Então eu preciso ver qual que é essa distância mínima ou máxima entre o sensor e a passagem do objeto para que eu possa detectá-lo, né? Além disso, quais são os requisitos de montagem para eu instalar aquele sensor? Quanto de cabo vou precisar? Qual que é a fiação necessária? Quais os equipamentos, ferramentas necessárias para fazer aquela instalação? No local onde eu vou instalar, eu vou precisar dar muita manutenção? É um sensor que eu consigo dar manutenção facilmente ou vai ser muito desgastante da manutenção naquele sensor, né? Tudo isso vai impactar na escolha do tipo de sensor que você vai utilizar. As condições ambientais vão estar principalmente relacionadas com o grau de proteção do sensor, com relação a partículas sólidas e líquidas, né? Poeira, umidade, água, líquidos. Tem também a questão da exposição a produtos químicos, né? Tem muitos sensores aí que são projetados para operar em ácidos, em produtos químicos que podem ser tóxicos ou não, podem ser corrosivos ou não. Tem a questão da temperatura de operação. Se eu quero utilizar, por exemplo, dentro de um forno que chega até 500 graus Celsius, eu preciso de um sensor que suporte essa temperatura. Ou se eu quero trabalhar dentro de um freezer, menos 10 graus Celsius, eu preciso de um sensor que suporte essa temperatura negativa também, né? Eu posso ter sensores que vão trabalhar imersos na água, sensores que vão trabalhar no espaço, que eu vou ter uma relação atmosférica totalmente diferente da nossa. Então, a condição ambiental é muito importante. As características do sensor que a gente acabou de discutir também é exatidão, precisão, linearidade, resolução, sensibilidade. Eu quero fazer a medição de temperatura, mas a resolução de 1 grau Celsius para mim é suficiente ou eu preciso de uma resolução maior, uma resolução menor? A sensibilidade, 10 milivolts por grau Celsius é suficiente para mim ou eu preciso de uma sensibilidade menor? Qual que é a tensão de alimentação desse sensor? 24 volts contínuo? Então, na minha casa, na minha indústria, eu tenho uma tensão contínua para alimentar esse sensor? Não tenho? Então, vamos alimentar ele com a tensão alternada, que eu posso puxar da rede elétrica diretamente, né? Qual que é o tempo de resposta desse sensor? Ele consegue responder às variações da grandeza física no tempo que eu quero? Ele tem compatibilidade com o controlador que eu vou utilizar para controlar aquela variável? Porque se o sensor for ótimo, mas ele não conseguir comunicar com o controlador, não adianta nada, né? E por fim, custo, investimento, né? Dinheiro, né? Qual que é o custo do sensor, qual que é a vida útil dele, quanto que a gente vai gastar de manutenção, quanto que a gente vai gastar de instalação, cabeamento. Então, isso tudo faz parte da escolha, né? Você tem muito dinheiro, você tem pouco dinheiro, o seu custo é limitado. Então, se você está com recurso limitado, você vai acabar tendo que escolher um sensor pior. Um sensor que vai ter uma precisão pior, uma resolução pior, né? Mas está relacionado com o dinheiro que você tem para investir. Certo? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos aqui a parte 1 desta aula, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da aula até aqui e vejo vocês na parte 2.